Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lutando inclusive com o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, mas sendo freado pelo meu Senhor e Salvador, meu justo juiz, aquele que me defende, nos defenderá com o povo de Deus, até aquele grande dia, quando Ele voltará para resgatar a igreja, estabelecer o seu reino de justiça e trazer a justa punição sobre aqueles que ofendem e desobedecem à vontade de Deus. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé, se quiserem, se puderem, para a gente ler capítulo 3 do livro de Daniel, nessa nossa série. E hoje nós vamos ver os 3 amigos de Daniel, 3 adolescentes. Onde estão os adolescentes aí? Tem adolescente aí? Tem? Yeah! Dá um grito aí, você está muito fraco isso aí. Uhul! Os 3 amigos de Daniel na fornalha. E hoje, coincidentemente, o tempo está bem quente, que é para a gente experimentar um pouco da fornalha. Então, fique tranquilo que aquela fornalha era pior do que essa aqui, então vai até o final. Tem até um ventilador aqui, não acho nem justo, né? Porque vocês estão aí no tempo mais quente. Hoje à noite até um pouco mais fresco do que amanhã. Vamos ler Daniel capítulo 3, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Na verdade, vamos trabalhar todo o capítulo. E é bom, você que não pegou a série ainda, vai lá no YouTube, você vai ter a primeira apresentação sobre a Babilônia. Muito interessante no nosso último grupo de relacionamento, lá no Cais do Porto, lá no nosso apartamento. Uma pessoa, uma amada irmã muito simples que frequenta. Pastor, o que é Babilônia mesmo? Né? O que é império? Né? Então a gente foi explicando pouco a pouco. E assim a gente vai aprendendo. Que a Babilônia daquela época, de quase 3.000 anos atrás, essa Babilônia foi, num certo sentido, uma espécie de protótipo, né? Da Babilônia do tempo de Jesus, dos apóstolos, que era Roma, um império muito maligno, que lá no Apocalipse, inclusive, ganha um capítulo especial para falar sobre a queda da Babilônia, repetindo naqueles dias todas as mazelas e todos os problemas da Babilônia. E hoje nós vivemos debaixo da Babilônia. O mundo é babilônico, o Brasil é babilônico, nosso estado é babilônico, nossa prefeitura é babilônica. Porque não importa o partido, se direita ou esquerda, é certo que o mundo jaz no maligno e, infelizmente, nossos governantes têm a tendência de fazer aquilo que é anti-Deus, anti-Cristo. Mas é a igreja de Jesus que não fica fora da Babilônia, mas na Babilônia, ela consegue estabelecer o reino de Deus, resgatar pessoas, ser um lugar seguro, um oásis para o sedento, ser um abrigo para aquele que não tem abrigo. Então a igreja de Jesus está no mundo, na Babilônia, mas não pertence ao mundo, e nem é da Babilônia. Nós não somos desse mundo, assim como Jesus não era também. Acho que eu perdi o meu retorno aqui, já chega. Então vamos ao texto. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, quase um prédio de 10 andares. Imagina o tamanho dessa estátua. 2,7 metros de largura, e a colocou numa planície, onde todo mundo podia ver. Então, uma planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Em seguida, ele enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais do governo, e aí presta atenção que é a nata do governo agora, né? O Estado babilônico convoca os funcionários públicos e todos ligados ao governo, o executivo, legislativo e judiciário, altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes,
magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto, aquele que anunciava, trombeta tocada em alta voz, o arauto grita: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se ao chão ou no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Veja que a música entra aí como coadjuvante, como auxiliar da ênfase daquilo que Nabucodonosor queria atingir, ou seja, a adoração da estátua, a adoração de si mesmo. Quem não obedecer, verso 6, aí vem a punição. Eu sou difícil de me assustar, pode tentar de novo. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Ou seja, Nabucodonosor faz a convocação, principalmente para os funcionários da corte, as pessoas mais importantes do império. Avisa o arauto, a música é tocada a um momento apoteótico, e aí a punição é anunciada. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Verso 16 agora. Aliás, o 7, né? Não. Verso 16, vamos pular. Isso. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Os 3 amigos de Daniel não se curvam, são identificados, denunciados, e aí eles respondem: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Verso 17: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Amém, igreja? Confiança, né? Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Pausa aí agora. Presta atenção, porque se vocês não entenderem nada mais do que eu vou falar daqui em diante, esse verso seguinte é o verso importante para nós hoje. A grande lição para nós como igreja na Babilônia. E o exemplo desses jovens que disseram a Nabucodonosor: primeiro, se Deus quiser, Ele nos livrará. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas olha o verso seguinte. Mas, ainda que Ele, o que, gente? Isso não é invenção minha, é palavra de Deus, está no livro de Daniel. Ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Aplaudir. É por isso que a gente cantou aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Esse é o cristianismo maduro. Esse é o cristianismo que adora um Deus que não é Papai Noel e nem máquina que você aperta e Ele dá o que você quer. É o Deus soberano. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E as promessas que Ele tem para nós é a ressurreição no dia final e a glória eterna com Ele para sempre. Então nós vivemos o presente, mas com os nossos olhos na esperança do porvir. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo aqui reunido, interessado em Te servir, Te amar, Te conhecer.
Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e abre os nossos olhos, para que saiamos daqui com essa lição de compromisso com o Senhor, diante dos ditames da Babilônia. Amadurece o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Possamos ser sal e luz nessa sociedade. A despeito do governo, a despeito de quem governa esse mundo, mas nós sabemos que o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então ajuda-nos, Senhor, a nos posicionar de forma correta diante de cada situação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Bom, nós estamos no capítulo 3 e no capítulo anterior, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Ele ia matar todos os magos, todos os profetas, todos os adivinhões, todos os adivinhos, daquela época. Nabucodonosor ia matar porque eles só conseguiam interpretar aquilo que Nabucodonosor dizia ter sido o sonho ou o pensamento. Mas Daniel, possuído pelo Espírito Santo de Deus, ele reconhece o sonho de Nabucodonosor e ele revela o significado no capítulo 2. Tem uma estátua ali composta de vários elementos minerais. Essa estátua é um paralelo com o capítulo 7 de Daniel, que fala das 4 bestas. E essa estátua do capítulo 2, ela tem características diferentes, porque ela indica reinos em ascensão e em declínio. Começa com a cabeça de ouro, que representava a própria Babilônia. Nabucodonosor deve ter ficado muito feliz. Eu sou o cabeça, sou a cabeça de ouro. Então a estátua tinha peitos e braços de prata. Era o Império Medo-Persa, que conquistaria a Babilônia. Ciro, o persa, que libertou o povo de Israel da escravidão. Esse mesmo Ciro, então, está aqui representado pelo Império Medo-Persa. Aí nós temos a barriga e os quadris de bronze, que seria a Grécia. Alexandre o Grande, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Depois as pernas de ferro, e aí sim o Império Romano. E por fim, os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, era uma mistura de ferro e barro cozido. Talvez reinos divididos e misturados. Mas eis que surge de uma montanha, uma grande pedra, uma pedra cortada, que atinge o pé da estátua de ferro e barro, principalmente os pés, e despedaça a estátua. Toda a estátua se desintegra e a pedra se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. Que pedra é essa? Cristo, o Messias. Isaías capítulo 28, versos 16 e 17 diz: o Messias é a pedra, provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Em Efésios 2, 19 a 21 diz que Jesus é a pedra angular. A igreja está fundamentada na pedra angular. É aquela pedra de esquina das construções do tempo antigo. É o lastro, é o fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Pedra esta que os construtores rejeitaram. Marcos capítulo 12, verso 10. E 1 Pedro capítulo 2, verso 8. Diz que Jesus foi a pedra de ofensa, a rocha de ofensa, a pedra de tropeço. Interessante. Nabucodonosor então reconhece, pela revelação do sonho, e pela antecipação do que viria, que o Deus de Daniel era maior que os outros deuses. E que o Deus de Daniel era revelador de mistérios. O que acabou fazendo de Daniel um governador da província da Babilônia, chefe de todos os sábios, e a pedido de Daniel, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram a cuidar dos negócios da província. Imagine, em Brasília.
Daniel sendo elevado a um cargo altíssimo, o assessor do governo para todas as províncias, e os amigos passaram a cuidar das diversas regiões do país. Imaginem só. Mas aí vem a pergunta, no capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua de si mesmo, para si mesmo. O que teria levado Nabucodonosor a construir uma estátua e um monumento de si mesmo? Acima de tudo, algo chamado renoteísmo. Você tem o teísmo, que acredita na existência de um só Deus. Você tem o politeísmo, são pessoas que acreditam em vários deuses, todos iguais. Tem aqueles que acreditam no renoteísmo. O renoteísmo é aquele que admite que existe um Deus acima de todos, mas que os outros deuses também operam aqui num nível inferior. Assim é o zoroastrismo com Ahura Mazda, o grande acima de todos, o hinduísmo com Brahma, o Deus acima de todos os outros deuses, o helenismo com os deuses do panteão, tendo Zeus como o maior de todos, os cananeus com Azerá, inclusive o mormonismo faz de Jesus um Deus pequeno. Ele é Deus, mas ele é pequenininho. Ele não está no mesmo nível do Deus maior. E assim, muitas crenças, inclusive nós herdamos essa crença, em que existe um Deus sim, mas nós temos santos e outras personagens do cristianismo que assumem o mesmo lugar. A gente ora para eles. Minha mãe era assim, antes de conhecer Jesus, católica, espírita, benzedeira de primeira, invocava todos os santos possíveis para me livrar dos problemas que eu me metia, ou quando eu ficava doente, era arruda na orelha, era uma figa pendurada no pescoço, e assim era. E, inclusive o que nós temos, um fenômeno que é para mim uma distorção total, uma torção total da verdade bíblica. Quando pessoas querem fazer da abençoada e agraciada Maria alguém maior do que Jesus. Finalmente o Papa ajudou a gente dizendo que não, só existe um mediador, é Jesus. Mas o consciente ou o inconsciente brasileiro, muito chegado na manhinha, faz de Maria algo que a Bíblia não faz e que ela nunca quis ser. Semana passada, ao celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, eu falava com algumas mulheres sobre isso. O maior exemplo de mulher foi Maria, que em Caná da Galileia disse: façam tudo o que Ele mandar. Ou seja, Maria, uma mulher agraciada, apontava para Cristo Jesus. No seu cântico do Magnificat, ela canta, ela compõe um cântico dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ela se coloca como uma mulher que precisava da salvação, que estava no Filho, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou e venceu a morte. Mas essa mania de querer criar deuses, indivíduos poderosos num nível abaixo de Deus, mas também muito importantes, é o chamado renoteísmo. Essa era a cabeça de Nabucodonosor. É uma mistura muito frágil, mas biblicamente, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, 4, 6. Então, o que dizer do alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale nesse mundo. É ídolo, é estátua. E que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. Adoram a lua, adoram as estrelas, adoram o sol, adoram pessoas. Aliás, você deve até ter cuidado de usar a palavra adoro. Eu ensinava minhas filhas isso, né? Eu adoro sorvete, eu adoro não sei o que, eu adoro. Você usa tanto essa palavra de uma forma tão leviana, ao invés de entender que só existe alguém digno de ser adorado: o nosso amado Jesus, Senhor e Salvador do universo. Né? Faz sentido ou não? Mas não tem importância. Mas você usa de forma leviana. Isso
pode ser uma forma de usar o nome de Deus em vão, né? Cuida. Mas Paulo diz: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Então Nabucodonosor faz uma estátua. Originalmente poderia ser um obelisco, o texto não diz se era um retrato dele mesmo, mas eu acho que era uma selfie. Nabucodonosor resolveu fazer em impressora 3D uma estátua dele mesmo. Mas poderia ser um obelisco grande, um zigurat grande. Mas o fato é que Nabucodonosor queria fazer aquilo que é característico dos governantes ou dos fundadores da Babel. É sempre fazer o nome dele célebre. E essa desgraça, ela acaba permeando até a igreja de Jesus. Porque nós temos homens e mulheres que fazem questão de estarem na capa, no outdoor, em todo canto. É a imagem deles, é o nome deles que aparece. E aí essa é uma síndrome de Babel, onde o homem constrói coisas não para tornar o nome de Jesus maior do que todos, mas tornar o seu próprio nome célebre. Cuide disso na sua própria vida, como eu preciso cuidar na minha própria vida. É um gesto de ostentação, talvez apenas recoberta de ouro aquela estátua, mais suntuosa, quase o tamanho de um prédio de 10 andares. E aí, versos 2 e 3, o Estado é convocado. E agora eu vou fazer uma pausa aqui. Licença aí. Porque nós vamos entrar em coisas e em áreas que algumas pessoas na congregação, quando me ouvem falar, elas logo se arrepiam, fecham tudo, travam tudo e só fazem a leitura de que ele é de direita, ele é de esquerda, ele é de centro. Ele falou contra o governo, ele falou contra o meu partido, ele falou contra o meu candidato, e aí pronto, é só o que houve. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou gente, ser humano, passivo de falhas nos meus comentários, e o que eu falo aqui não é lei medo-persa, não é verdade absoluta, mas você precisa ouvir o que a palavra de Deus diz. E os exemplos aqui são múltiplos, porque nós estamos falando agora de um estado babilônico, cujo líder força os funcionários do estado, legislativo, executivo e judiciário, a cumprirem uma lei que os afasta de Deus e os faz submissos, subservientes, adoradores do sistema. E nós somos levados todo o tempo a essa posição. E há pessoas na congregação que gostam, né, de me colocar de um lado ou do outro para tentar atirar. Atirem em mim, não atirem em Jesus e nem na sua palavra. Porque é ela que está sendo pregada aqui. Então não perca a aplicação que Deus tem para a sua vida, tentando acertar o bispo. Segura aí, tá? Então olha o que aconteceu. Ele constrói a estátua e ele convoca as autoridades que vieram para ficar diante da estátua. Aqui é a religião do Estado. Aqui é o Estado impondo o ritual, manipulando os poderes. A Babilônia fez exatamente isso. Ela relativizou o absoluto, misturou os utensílios sagrados e os poderes constituídos se tornaram subservientes ao imperador. Perdeu o equilíbrio do Estado, porque anulou a independência dos poderes. Ninguém pode discordar, ninguém pode dizer nada contra o executivo, o legislativo, o judiciário. Caminho da corrupção. O líder se tornou um Deus exigindo adoração.
como nós temos hoje, mundo afora, e como nós temos hoje no próprio país. Não é difícil imaginar aqueles funcionários do governo que estavam alinhados para adorar a estátua. Alguns talvez convictos de que a estátua era para ser adorada mesmo. Outros não, mas eles não poderiam perder o emprego. Eles não iam colocar em jogo o seu sustento. Talvez pensando na família, pensando nas pessoas. Mas se eu não me dobrar, eu vou perder o salário, meus filhos vão passar fome, eu não vou ter como mandá-los para a escola. Dá para imaginar, ou se imaginar no lugar deles? Aliás, é o que eu tenho testemunhado aqui de eleição em eleição. Quando governadores e prefeitos, quando o Estado obriga pessoas em época de eleições a colocar botões, a usar bandeiras e irem para as esquinas sem escolha. E aqui eu digo que essa é uma maldição da direita e é uma maldição da esquerda. E para ninguém me pegar lá fora, do centro também. Escapei dessa. Ufa. Está entendendo mesmo? Mas acontece, e de novo, vai acontecer, porque eu atendo como pastor, amados irmãos dizendo: pastor, eu não sei o que fazer, estou aqui tendo que botar uma camisa, usar uma bandeira e ir para os semáforos, para os sinais da rua, abanar a bandeira, quando eu não fiz concurso para isso, quando essa não é a minha atribuição maior, mas eles são obrigados pelo governo. Nabucodonosor fez exatamente isso. Está entendendo, irmão? Os líderes arrastam as multidões. É a tática da Babilônia. Ninguém pensa, não pode pensar. Aí vem o arauto grita bem alto. O arauto anuncia em todas as línguas. E aí tem um elemento interessante. Atenta aí. Quando vocês ouvirem o som, ou seja, quando a música tocar, vai ser o momento e o ambiente apoteótico para você se render. Ou seja, aqui está o diabo usando um elemento que Deus criou para deturpar. Ele usa a música. E na Babilônia que nós vivemos, é a música que está fazendo a cabeça de jovens, adolescentes e crianças. Porque a música tem poder. Veja o carnaval, veja o paredão, veja o hard ou soft rock, veja o funk, na moral, que toca a mesma nota, a mesma batida, a mesma coisa, e induz jovens a pensar que menina tem que sair transando, dançando na garrafinha, mostrando e sacudindo o bumbum, tirando a roupa, e os meninos falando impropérios e diminuindo a mulher como se ela fosse um objeto sexual. Mas isso aí está na música, está nas barracas, está nos restaurantes, está em todo canto. E tem aquela que ainda ensina o indivíduo, o menininho jovem, a ser um traficante, um pistoleiro, porque na moral é isso aí, é a droga, é a arma, é a força contra a polícia, é a força contra o rico, e aí nós vamos para a favela. É a força da Babilônia. Se não é o governo que divulga isso, é o diabo, Deus desse mundo, fazendo a cabeça dos nossos adolescentes através da música. Porque vocês sabem, a musicoterapia ensina que até pacientes com Alzheimer, se eles ouvirem canções lá do passado que lhes são familiares, eles vão começar a reativar a memória e lembrar de coisas do passado que eles haviam esquecido. Tal é o poder da música. Quando eu ouço uma música que meu pai, que tocava violão, cantava, eu me emociono e me lembro exatamente de como era naquela época. O ritmo é usado nas marchas que estimulam coordenação e facilitam o deep work. Você vai para uma academia e quando você vai malhar, mulher, não é não?
quais são as músicas? Quais são os gestos? Porque você está na Babilônia. E você tem que entrar na dança. E talvez não tenha coragem de dizer essa música não. Dá para botar outra aí? E os videogames? Eles também usam a música, como a Babilônia naquele dia usou a música para que as pessoas se prostrassem. As músicas induzem jovens, adolescentes e crianças à violência, porque tem um efeito interativo e um efeito de imersão. O jogo exige identificação com o personagem, reforça o aprendizado e o comportamento violento pela repetição e pela recompensa. Bota o menino para jogar. Que tal Mortal Kombat 1? Destruição detalhada de órgãos e ossos, enquanto eles saem no vídeo só matando. Anos atrás eu vi meu netinho brincando de Mortal Kombat. E hoje você chega perto de crianças pequenininhas, de 4, 5, 6 anos, quando você se aproxima, eles logo fazem pá. Eu disse, caramba, eu nem trouxe minha arma para me defender. Meu colete à prova de balas. Mas está no inconsciente das crianças o quê? A violência. Matar é banal. Destroçar, ver os miolos saindo do indivíduo é uma coisa normal, porque os pais põem os meninos no videogame e gostam de jogar também. Mas para lhes mostrar o poder da música, o poder do império babilônico. E a pergunta é a seguinte, para vocês adolescentes, para vocês adultos: o quanto da tática da Babilônia tem entrado na sua mente, na sua casa, na sua playlist, na sala ou no quarto dos seus filhos? E aí veio o gesto: prostrem-se ao chão. É uma demonstração uniforme, sem palavras, é apenas o gesto geral. Quando em Êxodo 20, versos 3 a 5 diz: não tenha outros deuses, não faça para si ídolos imagem. Atento ao que eu estou dizendo, por trás de cada ídolo tem um demônio, diz o apóstolo Paulo. E por isso que nós não podemos nos prostrar diante de estátuas. Não faça isso, não faça ídolos para si e não se curve diante deles, nem os adore. Agora imaginem comigo aqui, gente, o drama desses 3 adolescentes, o drama mental, a angústia de serem descobertos, todo mundo se ajoelhando, deitando e eles em pé. Olha a angústia de serem notados, perseguidos e por fim denunciados. Como eles iriam explicar para a família? Quando só bastava juntar-se à multidão, não é não? Era só fazer um meio gesto. E ninguém ia perceber. É quando você diz assim: não, meu filho, não tem problema não, é só um pouquinho, só, não, faz de conta, não diga não, não fale não, não. Tem problema não, tem nada não. As famílias não estavam necessariamente presentes naquele momento. A descrição aqui é proposital. Os líderes estavam levando a turba. Talvez eles seriam contestados pela própria família. Não, meu filho, não arrisque a vida não. Você está num colégio muito bem pago, você é muito bem tratado. Não atraia sobre você o bullying. Você vai entrar na faculdade, disfarça, seja um crente da CIA, assim, um KGB, um agente secreto. Fale não. Aí vem a punição declarada: fornalha para os desobedientes. Quem não obedecesse será lançado de imediato na fornalha ardente. A fornalha era uma punição normal daquela época para vários crimes, inclusive no Código de Hammurabi, a Lei 25. O saqueador, quando houvesse qualquer incêndio, morria na fornalha.
Aquele que praticasse incesto, ou seja, o filho transando com a mãe, era jogado na fornalha. Lei 157. Lei 110. A sacerdotisa que fosse beber alguma coisa em qualquer taverna era levada à fogueira. E aí, verso 7. Chegou a hora da adoração geral sobre o som da música. A multidão segue a liderança e se prostra em adoração, menos os 3 amigos. Você já se viu levado pela multidão? Você já sofreu a angústia de saber que teria que aderir, querendo ou não? Aconteceu isso na época da pandemia. Nós fomos levados como gados a aderir a algo fabricado, que foi negado, mas já provado hoje que foi fabricado. Uma arma química, espalhada pelo mundo inteiro, cuja solução para a arma química e para a doença maluca, que ainda está no nosso meio, fraquinho, mas ainda está, foi um inoculante que não resolvia nada. Porque aqueles que foram inoculados e vacinados, entram num cruzeiro, todos vacinados, e lá tem gente pegando Covid, passando Covid. Mas nós fomos levados como gados. E eu paguei caro por não ter me vacinado, por ter sobrevivido. Paguei caro por ter denunciado que não deveria ser obrigado, como hoje ainda não deveria ser obrigatório, principalmente para as crianças, bebês, que ao serem inoculados têm o seu sistema imunológico tão alterado, que hoje nós estamos vendo pessoas sofrendo de câncer, de aneurisma, com pouca idade, pessoas cansadas, pessoas tendo problemas de memória, problemas de uma série de problemas, nunca se viu tanto, e em pessoas novas. Quando na época eu ligava para meus amigos lá na África, Angola, Guiné-Bissau, os africanos lá, eu perguntei, como é que está o Covid aí? Eles diziam, que Covid? E a vacina, como é que está? Não, é só na capital, porque aqui no interior isso não chega, a gente não tem sistema de saúde. Mas deve estar morrendo um bocado. Ele disse, não, nenhum. Ninguém falou sobre o que aconteceu na África, onde não havia vacina e não morreu tanta gente quanto nós tivemos em países e em locais civilizados e vacinados. Eu não sou anti-vax, amanhã já vem os caras dizer, pastor é anti-vax. Não, eu tomei várias vacinas e tem vacina que eu tomo mesmo. E se é para tomar, eu tomo, meus filhos tomam e tomaram, está tudo certo. Eu estou falando de uma outra coisa. Se você for inteligente o suficiente, vai saber o que a Babilônia é capaz de fazer e nos induzir a coisas. Eles programaram tudo. E outras poderiam vir se hoje a geopolítica não tivesse bagunçado com essa ideia do globalismo. É a Babilônia. Cuidem, irmãos. Cuidem. Aí é o seguinte, veio a denúncia. Versículo 8. Alguns astrólogos, os adivinhões lá, alguns dos magos que tinham sido libertos, tinham sido livrados, porque Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Alguns desses aí, olhando para aqueles 3 meninos em pé ali na multidão, eles correram para o rei para denunciar. É assim que vão fazer comigo e com você. Tem um cara ali falando demais. Tem um crente ali que não está querendo mentir. Tem um crente ali dizendo que é honesto, e ele está agindo como honesto. Não pode. Tem um crente aí que é pró-família. Hoje eu vi uma postagem de uma professora que está sendo sabotada na escola pública, porque ela é casada, mãe de filhos e crente. E os astrólogos, eles disseram assim, eles foram ao rei e denunciaram os judeus. Alguns judeus
Agora me ouça em nome de Jesus. Se sua cabeça ferver e você ficar com muita raiva de mim, não tem problema. Esses caras denunciaram numa terra estranha 3 jovens e disseram, eles são o quê? Judeus. Sabe o que é isso? Antissemitismo. Sabe o que é isso? É o que a Babilônia faz para apontar o dedo para o povo de Deus e perseguir o povo de Deus a qualquer custo. É antissemitismo, ódio antigo, entranhado no liberalismo da Babilônia, no espírito nazista que ignora a ampulheta de Deus na história. Quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou para Israel de quando em quando, vou voltar lá em novembro novamente, levar o povo para Israel, mas eu não sou fanático pelos judeus não. Porque tem uns crentes que quando vão comigo para Israel, querem respirar o ar de Israel como se fosse diferente do ar de Fortaleza. Eu prefiro o ar da beira-mar. Tem crente que quer ir lá beber a água do Rio Jordão achando que a água é melhor. Tem crente que vai lá e diz, pastor, o senhor me batiza lá no Jordão? Eu disse, sai fora. Batizo você no Rio Cocó. Serve não? Serve. Rio Pacoti. Quer? Eu fui lá outro dia no Rio Pacoti, só para me lembrar, quando eu cheguei em Fortaleza, eu ia ali na foz do rio, pegava aquela correnteza descendo ali, eu e minha mulher só, 2 velhinhos. Porque os caras, né, tem indivíduo que largava tudo para ir lutar por Israel, no exército de Israel. Você quer fazer isso aí? Pode fazer, tudo bem, mas estou dizendo a vocês que eu não sou um fanático e nem acho que Israel é o povo de Deus hoje, que o povo de Deus hoje é a igreja de Jesus. Amém? Agora preste atenção, esse antissemitismo que olha para a guerra em Jerusalém ou em Israel contra a Palestina e é pró-Hamas, que olha para a guerra entre Israel e Irã e é pró-Irã, amigo, você está entrando na onda da Babilônia. Cuidado, cuidado, porque o terceiro templo vai ser construído. Porque Jesus, quando voltar, Zacarias capítulo 14, ele pisa no Monte das Oliveiras. Está entendendo? E Jesus era judeu. Então toma cuidado. Você pode achar que inocente morrendo de um lado e do outro é errado, não é errado? Eu acho errado, tanto de um lado quanto do outro. Mas você não pode assumir lados como crente em Cristo Jesus. Você não pode entrar na onda desses jovens que não sabem nem o que está acontecendo, mas empunham a bandeira de terroristas. O Ayatollah Khomeini, que foi o primeiro dessa casta de 50 anos para cá no Irã, que é a antiga Pérsia, o alvo dele é arrastar Israel para dentro do Mediterrâneo. O alvo dele é acabar com a nação de Israel, é varrer para o Mediterrâneo, matar todos os judeus, e eles os fazem. Eles o fazem. Então, amada igreja de Jesus, povo de Deus, lembra que Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Orem pela paz em Jerusalém, é o que diz a palavra de Deus. Cuida para não assumir lados, para não ouvir a cantiga da Babilônia, como quem não sabe. Abra a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vê o povo de Israel sendo levado, sendo trazido, sendo cuidado, sendo amado, sendo protegido, mesmo desobediente. É como a igreja de Jesus. Não interessa se ela é pentecostal, se ela é batista, se ela é presbiteriana, se ela é grande, se ela é pequena, não interessa. Os líderes, bandidos, safados, hipócritas, eles vão pagar caro diante de Deus por conduzir a igreja de Jesus para um caminho que ela nunca deveria ter ido. Mas o povo de Deus será protegido, guardado e honrado pelo Senhor. Amém? Então, irmão, tira essa blusa aí, tá?
E para de rasgar e queimar a bandeira dos outros. Faça isso não. Use de amor e de misericórdia. Ore pelos líderes do Hamas, ore pelos líderes do Hezbollah, ore pelos ayatolás, para que eles não sejam explodidos pelo Trump, mas que eles conheçam Jesus. Que o Irã, que já foi uma nação aberta ao Evangelho, continue sendo, para que o povo iraniano conheça Jesus. Amém? Então olha aí, os caras denunciando os judeus. Mas a verdade pura é que eles não iriam servir os deuses babilônicos e não se prostrariam. Você já se sentiu assim, destacado no meio da multidão? Ei, ele é crente. Ei, ela é crente. Perseguição na universidade, perseguição na escola pública, perseguição nas escolas privadas, perseguição em todo canto, só porque você é crente em Cristo Jesus. Não desanime. Esse é o tom da Babilônia. E você deve aprender com esses três irmãos. E agora, os três amigos, vem o dilema no versos 13 a 14. Eles não se dobraram? Até porque hoje não se discute ideias, né? Eu gosto de gente que não crê em Deus, que ataca. Eu gosto. Fala aí, meu irmão. Quem sabe eu aprendo alguma coisa com você. Me mostra aí qual é o artigo. Me mostra aí qual é o artigo que você leu, que não seja revista Veja, UOL, Globo. Mas mostra aí qual é o artigo científico que você tem para me dizer que os índices não são esses, que o problema não é esse. E a gente discute ideias, sem atacar um ou outro como pessoa, entende? Tem gente que não consegue. Antes de discutir a ideia, ele quer lhe matar. Não interessa o que você pensa, você é desse lado, está morto. Se é desse lado, está morto, a priori. Mas aí vem o dilema. Nabucodonosor chama eles e diz: opa, bora aí, vocês se recusaram a adorar a estátua que levantei? Você tem mais uma chance para não perder o emprego, tá? Os três funcionários públicos iam perder o emprego. Aí, o rei chama e diz: mais uma chance, verso 15. Pode se prostrar. Talvez uma nova rodada de adoração, uma nova chance para os três. Nabucodonosor desafia Deus. E a soberba chegou a tal ponto que o desafio é que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Olha o que Nabucodonosor faz, maluco. O cara que afronta Deus e diz: eu quero ver que Deus é esse que vai livrar vocês das minhas mãos. Quantos ídolos, quantos reis, quantos juízes, quantos governantes, quantos bancários, empresários já caíram porque se acharam maior do que Deus? Você já se achou tão poderoso, tão dono da situação, a ponto de se fazer Deus? Aí o fim do dilema, pronto. Os três se manifestaram. Olha que coisa, gente. Verso 16. Olha o que eles dizem: ó Nabucodonosor. Irmão, sai daqui com essa lição, ou essas lições que nós teremos daqui em diante nesses textos. Primeira coisa que eles dizem: não precisamos nos defender. Entende, irmão? Nossas armas não são desse mundo. Você não precisa de defesa. Pastor, mas lhe atacaram, fizeram nas redes sociais. Vai ter um barulho amanhã nas redes sociais que eu não vou ler. Você não vai dizer nada? Não. Por quê? A Bíblia me ensina. Romanos capítulo 1, versículos 1, 31, 34, 35, 38, 39. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está seguro aí, meu irmão? Outra coisa, se Deus é por nós, ninguém, cara. Não é não? Ei, galera. Eu acho que eu estou com a esperança de que tem gente entendendo aí o negócio. Está entendendo, cara?
Quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Pode atirar, meu irmão. Lembra de Policarpo? Os caras queriam botar ele na fogueira. Ele disse, pode queimar, pode atear fogo aí, não tem problema não. Esse fogo que vai me queimar, vai me conduzir à vida eterna. O fogo maior é aquele do inferno, que vocês vão ter que enfrentar. E aí, outra coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, da Igreja Batista Central de Fortaleza, que é o que nós temos tentado há quase mais de 40 anos, a fazerem vocês compreender, a fazermos você compreender. Essa palavra, nós não precisamos ditar o que Deus tem que fazer, entende, irmão? Deus não é a sua marionete, Deus não é movido por um controle remoto. Então eles disseram assim, ó: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Amém? Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Se jogados, eles sabiam que Deus tinha poder para os salvar, mas eles cogitavam a possibilidade de Deus não os livrar do fogo. Mas ainda que Ele não nos livre, ou seja, eles não estavam decretando nada, ditando nada, proferindo nada, profetizando palavra de ordens, evocando promessa, usando palavras de afirmação. Porque embora eles pudessem pedir o livramento, como Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Qual era o cálice? Era pagar por um pecado que ele não cometeu. Era duro, era difícil pagar por um erro que ele não cometeu. Mas ele disse, no entanto, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então no sufoco, no perigo, você pode até dizer, Senhor, se for da tua vontade, livra-me disso, livra-me dessa doença, livra-me desse cancelamento, livra-me desse bullying, livra-me, Senhor, disso, dessa perseguição, livra-me dessas ameaças. Mas ao final você vai dizer como esses três, se o Senhor quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, nós não vamos adorar os deuses desse mundo. Nabucodonosor perdeu o poder diante de três jovens, porque ele não os podia controlar, nem a sua ameaça, nem o medo imposto. O diabo fez isso com Jó. Segura mais um pouquinho, medita nessa palavra do que o diabo fez diante de Deus em relação a Jó. Atenta aí, meu irmão. O diabo fez isso com Jó. Ele vai nos tentar para ver até que ponto a gente renuncia à fidelidade só para livrar a nossa pele. Jó capítulo 1. Satanás respondeu, verso 9: é verdade, Jó é gente boa. Ah, aquela irmã lá da IBC, aquele irmão, gente boa. Satanás falando com Deus sobre você, ó. Crente, é uma crente muito boa, muito legal. Aí diz assim: mas Jó tem bons motivos para temer a Deus, porque o Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele, da sua família, dos seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Imagina o diabo indo na presença de Deus hoje à noite e fazendo um inventário da sua vida e dizendo, também aí, olha o que o Senhor deu para ela, olha o que o Senhor deu para ele. Está protegendo ele, seus filhos, sua casa, seus bens. Aí o verso 11, o diabo diz assim para o Senhor: estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Você vê o que a Babilônia é capaz de fazer?
E às vezes você mesmo incorpora isso. Você acha que quando tudo está dando certo, Deus está com você. Quando as coisas começam a dar errado, você acha que Deus não está mais. Não é assim? E Deus disse: esse é meu servo Jó, íntegro Jó. O que aconteceu depois de Jó? A mulher dele, a mais querida, dentro de casa, disse: está vendo essa desgraça aí? Você está doente, está no hospital, está não sei o quê, perdeu tudo, perdeu o emprego, não tem dinheiro, ainda vai para aquela igreja orar, ouvir aquele pastor dizer aquelas coisas de sofrimento. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Vale a pena não. Qual é a resposta de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está pronto, irmão? Essas palmas estão fraquinhas, eu sei, porque elas são vacilantes assim, né? Ai, ai. Está pronto, irmão? Oh Senhor, misericórdia. E eu quero aqui só exemplificar com os grandes heróis da fé de Hebreus 11. Tem igrejas que só ficam aqui até o verso 33 do capítulo 11. Pela fé Noé construiu uma arca e foi salvo. Morreu todo mundo, menos ele. Pela fé Sara, idosa, estéril, teve um filho. Verso 23, pela fé Moisés foi livrado da morte lá no bercinho. Pela fé atravessaram o mar vermelho. É o milagre, isso aí. Se eu pisar nas águas, o mar vai se abrir. Aí eu profetizo que você será bem sucedido, será próspero, doença nenhuma vai lhe pegar. Pela fé conquistaram reinos, governaram com justiça, fecharam a boca dos leões. Aleluia. Apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Amém, Senhor. Aí os crentes estão, aí é do poder, do fogo. Mas, versículos 35 a 38, mesmo tendo fé, outros foram torturados, zombados, açoitados, acorrentados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada, afligidos e maltratados, vagaram por desertos, escondiam-se em cavernas e buracos na terra. Se Deus fizer, se não fizer, nós temos que acreditar no que nós estamos cantando, irmãos, porque essa é a realidade da vida. Porque por mais que você queira pensar positivo, palavras de afirmação, e ouvir essas baboseiras que você ouve o tempo inteiro, você sabe que a vida é um sufoco. Você passa perrengue, em casa, com o filho, com a doença, com o dinheiro, com o problema, com o vizinho, com o país, com a injustiça. Aí veio o livramento, né? Nabucodonosor ficou furioso, rosto desfigurado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas aí veio a promessa de que nós não estaremos sós. Versículos 24 a 25, o quarto homem aparece. Nabucodonosor pensou que tinha se livrado dos 3 rebeldes, insurgentes, fanáticos, mas o fogo consumiu os caras que tentaram jogar eles lá dentro, aliás, que jogaram. Os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros se juntaram ao redor dele e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo, roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. E aí aparece o quarto homem. Quem é o quarto homem, gente? É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor Todo-Poderoso. Nabucodonosor disse: que Deus poderia livrar vocês das minhas mãos. E ele teve que finalmente reconhecer não apenas os servos do Altíssimo, mas o Deus Todo-Poderoso. E eu quero fechar aqui com essa palavra, né? O quarto homem.
A quarta pessoa é o Senhor que disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje nós estamos vivendo aqui no nosso país, no nosso estado, né, no nosso município aqui, dias de muita liberdade. Ninguém nos impede de estarmos aqui. Talvez censurem minhas palavras, como já tentaram fazer no passado. Processo, pega ele. Mas, de uma forma ou de outra, nós ainda temos a simpatia, o respeito do governo, de esquerda. Glória a Deus. Por quê? Porque é um povo íntegro. Porque aqui tem integridade. Porque aqui tem obras de misericórdia em prol da comunidade e em prol dos presos aqui da Itaitinga. Porque essa igreja não deixa nenhum rastro para que nenhum fiscal, nenhum juiz, nenhum ministério público tenha o que dizer. A nossa fundação tem suas contas averiguadas de cima e embaixo pelo Ministério Público, aprovadas com louvor. Integridade. Integridade. Que integridade. Mas isso pode mudar, não é não? As coisas podem piorar. Podem ficar tais quais nós vemos em muitos países cuja perseguição é violenta sobre os crentes em Cristo Jesus. E talvez sorrateiramente, o que Nabucodonosor da nossa época e o governo da nossa época está tentando fazer com as nossas leis é simplesmente nos fazer crentes covardes, sem postura, sem coragem, falar do amor de Jesus. Talvez essa seja a maior perseguição. Mas uma coisa madura que nós temos que deixar aqui para vocês hoje à noite, crentes em Cristo Jesus, atentem para isso. Não andem atrás dessas promessas malucas, de que você subir no morro, fazer jejum de 40 dias, o dia do não sei o que, o dia disso, o dia daquilo. Ficam inventando programas, retiros, um bocado de coisa, para você ir mergulhar lá como se Deus só fosse aparecer naquele lugar. Pois saem de lá e às vezes é como uma fumaça, passa. O que você precisa saber é aquilo que está no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Salmo 23 mostra que o Senhor vai estar com você como aquele quarto homem na fornalha, no vale da sombra da morte. Amém? Então você vai andar com o Senhor dia a dia, na universidade, na escola, no lugar de lazer, na sua casa, na sua família. O inimigo de Deus pode intentar o que for, pode lhe denunciar, pode fazer o que quiser, mas se você estiver andando na verdade, amando o próximo, amando as pessoas, sendo misericordioso, falando do amor de Jesus, demonstrando o amor, pode ter certeza, o Senhor vai honrar o seu posicionamento. Então, que o Senhor seja o quarto na sua vida, né? Se eu reconheça como aqueles 3 amigos puderam reconhecer. Adolescentes, não abram mão. Não escolher Jesus é queimar no fogo da vida, no fogo da história e no fogo eterno. Não vale a pena. Não é fácil andar com Jesus porque você tem que abrir mão de muita coisa. É verdade. Mas aquilo que o mundo tem para te oferecer é momentâneo, porque a eternidade é desgraça, é fogo, é inferno. Mas vale a pena. Está aqui um velho homem de 72 anos de idade, que aos 17, vivendo toda a loucura da adolescência, com arma na cintura, baseado na boca, vivendo as loucuras do mundo. Jesus me encontrou e eu decidi me entregar a Ele, porque eu não aguentava mais, e eu sabia que eu não ia viver muito tempo, e Ele me resgatou, me deu dignidade, família, filhos,
me deu uma profissão, trabalho, escola, estudo, e me deu a igreja de Jesus para eu poder servir até que o Senhor venha. Vale a pena. E? Pronto. A gente vai encerrar aqui. A fornalha até que deu uma melhorada, né? A fornalha aqui. Tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer: eu abro mão de todos os deuses que já dominaram minha vida. Talvez uma mulher, um homem, um amor, um amante. Talvez o jogo, uma casa, um pet que você adorou como se fosse Deus. Cuidem, irmãos. E você hoje à noite gostaria de dizer: eu quero Jesus como meu único Senhor e Salvador, para conduzir a minha vida e a minha história, para estar comigo nos dias bons e nos dias ruins. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero Jesus hoje como meu Senhor e Salvador? Se tem alguém, levanta a sua mão aí. Coragem, né? Para dizer: eu quero Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? E não é, a sua identidade não é comigo nem com essa igreja. Você vai seguir Jesus. Você não vai me seguir nem seguir a igreja. Você vai seguir Jesus. Alguém mais? Coragem aí para dizer: hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Lá na internet, mesma coisa. Você está aí me ouvindo, me vendo. Faz a sua decisão. O Senhor está aí com você, tá bom? Amém? E todos os irmãos amados em Cristo, que tomam a decisão de verdade viver essa realidade, de que tendo ou não tendo, o Senhor estará conosco todos os dias. Até o pet está ali. Esse não é pet não, esse está mais parecido com os cachorros que eu tinha, né? O vira-lata daqueles do bom. Olha lá. Glória a Deus. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos aplaudir, gente. Mais alguém, mais alguém. Coragem. Coragem. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É o que Jesus disse, né? Bora, irmãos. Vamos. Se tiver mais alguém, saia do seu lugar e venha. Diga: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Deus abençoe, amados. Uma boa semana na presença do Deus maravilhoso que nos acompanha todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias.